Igreja, nessa noite eu quero falar especificamente sobre esse tema que o Senhor nos deu esse ano. Tema que eu acredito que nasceu no coração de Deus, sobre o recomeço, sobre a palavra recomeço. E nós precisamos entender o que isso significa para nós, o que isso significa dentro da realidade, o corpo de Cristo que nós estamos vivendo aqui na igreja OBPC de Novo Hamburgo. Recomeçar, ela significa começar novamente. Mas existe uma definição que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: refazer depois de uma interrupção. Na verdade, o recomeço, nós precisamos entender da seguinte forma: recomeçar significa uma nova chance que o Senhor deu ou dará a cada um de nós. E possivelmente, para não dizer certamente, muitos de nós, em algumas áreas da nossa vida, precisamos de um recomeço. Muitos de nós precisamos, quem sabe, de um recomeço na nossa área espiritual. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos dizer: eu já não sou como era antes. Alguns na sua vida familiar precisam de um conserto, de uma nova chance da parte do Senhor para a sua vida. Quem sabe na sua vida profissional, você entrou o ano de 2018 dizendo: eu preciso romper nessa área da minha vida. Eu quero que você entenda que existem de fato áreas da nossa vida que nós precisamos recomeçar. Coisas, projetos que você parou, você precisa recomeçar. Porque você sabe que esses projetos foram projetos que o Senhor colocou em seu coração e eles nunca poderiam ter parado. Você vai dizer: pastor, e agora eu parei? Eu tenho uma boa notícia, e essa boa notícia é o seguinte: que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é especialista em novos começos. O Deus que nós entregamos a nossa vida, Ele é especialista em recomeço. A prova disso é que nós encontramos, de Gênesis a Apocalipse, um Deus que sempre trará novas chances para aqueles que decidem mudar a sua vida. Nós podemos ver isso na vida dos patriarcas, desde Abraão até Jacó e assim por diante. Nós também vimos que o Senhor é um Deus de recomeço, ao ponto também de permitir que a terra recomece. Foi o que aconteceu quando o Senhor fez a terra e o dilúvio destruiu, e o Senhor deu uma nova chance para recomeçar. Nós vamos lá também na nova aliança, aonde o Senhor Deus Pai manda Jesus e permite que nós novamente estejamos ligados ao Pai. E também nós vamos lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus escreve através do apóstolo João para 7 igrejas, e todas as 7 igrejas, melhor dizendo, as 6 igrejas das 7, tiveram a oportunidade de um novo recomeço. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus misericordioso e um Deus bondoso. Na verdade, se eu fosse classificar a palavra recomeço na Bíblia, eu diria que o recomeço está ligado à bondade e à misericórdia de Deus para nós. Existe um texto que o pastor Milton falou, a pastora Priscila falou, e eu quero ler ele também, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo 19, aonde o Senhor fala através do profeta Isaías sobre uma glória futura. Como Isaías, ele é um profeta messiânico, Isaías, ele fala essa palavra não somente para a nação de Israel, mas quando Isaías, ele profetiza isso, ele está falando sobre a vida do Messias e o algo novo que o Senhor faria para toda a humanidade. E o texto bíblico nos fala o seguinte: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem?
Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então nós estamos vendo aqui, olhando agora para a história de Israel, o quanto esse povo precisou de recomeços na sua vida. O quanto esse povo precisou de novas chances para poder começar coisas que um dia eles perderam. E você vai dizer, pastor, sabia que nós somos muito pessimistas? Você vai dizer, pastor, no meu caso, é impossível. O meu caso não tem uma chance, porque eu perdi muito de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que nós servimos é especialista em coisas impossíveis. Você pode dizer amém por isso? A palavra do Senhor nos fala, no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel fala para Maria, ela duvida e ele diz para ela, por acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Quem sabe você diz, pastor, a minha causa para eu recomeçar é impossível. Eu quero te dar a boa notícia, que você serve o Deus de causas impossíveis. E se você precisar, nesse ano, que coisas impossíveis aconteçam na sua vida, seja bem-vindo a esse tempo, porque a palavra do Senhor nos fala que até no meio do deserto, o Senhor abriria riachos. Aonde, sabe o que isso quer dizer? Aonde as pessoas têm sede, aonde as pessoas morrem de sede, aonde o calor é insuportável, no meio de tudo isso, aonde não nasce água, eu sou o Deus do impossível e farei abrir no meio do deserto um riacho para você saciar a sede da sua alma. Nós estamos em um lugar aonde o Senhor permite recomeçar. Mas para nós recomeçarmos, olha para mim, se detém o máximo possível. Mas para nós recomeçarmos, existem muitas coisas, muitas bagagens, que nós precisamos deixar para começarmos de novo. Existem muitas coisas que impedem que nós possamos viver as promessas de Deus para a nossa vida. O livro de Salmo, capítulo 34, versículo 18, fala que o Senhor está perto e oportuniza um recomeço daqueles que têm um coração puro. Olha para mim. Diga para o seu irmão, olha para o pastor. E você vai olhar para ele e vai dizer o seguinte também. Diga para ele, chega de justificar. O texto bíblico fala que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto daqueles que são quebrantados ao ponto de deixar os seus pecados, e a partir do momento que nós deixamos os nossos pecados, o que o Senhor faz? Ele nos permite recomeçar. Eu quero falar nessa noite, dentro dessa introdução, sobre alguns mitos que o inimigo ele coloca na nossa mente. Na verdade, algumas barreiras que o inimigo coloca na nossa mente e que nós precisamos vencer nesse ano. Abra comigo lá no Salmo 51, versículo 1. Eu preciso de um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Você pode, na verdade, acompanhar a minha leitura, o que eu vou ler, porque eu trouxe uma versão diferente, que não é a que nós temos ali. Se alguém tiver, é a nova NVT, nova versão transformadora. E o texto fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do
teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Esse salmo é um cântico de Davi, que ele escreveu no momento, ou após o momento, que o profeta Natã fez com que ele entendesse o pecado que ele havia cometido com Betseba, o pecado de adultério. Então nós podemos dizer que esse salmo de Davi é um cântico de arrependimento. Quantos estão comigo? Diga comigo, é um cântico de arrependimento. E eu quero começar a construir algo com você nessa noite, que jamais pode sair do seu coração. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é preciso recomeçar quando nós pecamos. O que me chama muito a atenção nesse hino de Davi, no Salmo 51, e que precisa nos chamar muito a atenção, é que o pecado de Davi não afastou Davi de Deus. O pecado que Davi cometeu não afastou Davi de Deus. Sabe o mito que nós criamos na nossa mente, algo demoníaco, algo diabólico, que os nossos pecados precisam nos afastar de Deus. Na verdade, quando nós pecamos, nós nos sentimos tão envergonhados que queremos nos esconder, mas eu quero que você entenda que o caminho não é esse. O texto nos mostra que o pecado de Davi aproximou Davi do Senhor, porque ele precisava do perdão de Deus. Por isso que quando nós pecamos, nós precisamos entender que devemos abandonar o nosso pecado para nós termos uma chance de recomeçar. Quantas pessoas que não estão mais conosco abandonaram a igreja porque quando pecaram, tiveram medo. Quando pecaram, pensavam que não seriam mais perdoados por Deus. Igreja, nós precisamos entender que os nossos pecados precisam nos aproximar de Deus. Porque quando nós estamos perto de Deus, quando nós pecamos, não há pecado que irá reinar mais sobre a nossa vida. Não podemos mais nos afastar de Deus quando pecamos. E lá no versículo 2 e 3 do Salmo 51, Davi, ele continua dizendo: lava-me de toda a minha culpa. Então veja que Davi, ele se aproxima de Deus, ele precisa se livrar da culpa, ele não quer andar com o pecado, e ele fala: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E olha só que tremendo, eu estou ainda na minha versão, eu não sei como está ali atrás. E olha que nós precisamos reconhecer, igreja. Eu quero que você entenda que nós servimos não um Deus carrasco, mas nós servimos um Pai que nos ama. E todos os dias Ele quer nos amar, mesmo nós com os nossos pecados. Ele quer que nós sejamos livres. Então Davi, ele fala: pois eu reconheço a minha rebeldia. É tempo de nós reconhecermos os nossos pecados e pedirmos para Deus: Senhor, eu preciso de uma chance para começar de novo. E ele fala: o meu pecado me persegue o tempo todo. Igreja, quando nós pecamos, nós não podemos nos afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Porque somente Deus tem o poder de nos livrar e de nos libertar das nossas culpas. Quantos estão me entendendo? O versículo 7 e 8, Davi, ele fala o seguinte: purifica-me da minha impureza. Veja que interessante, o objetivo de Davi era deixar o seu pecado. Igreja, nós não sabemos nem dia e nem hora que o Senhor virá nos buscar, que o Senhor
determinou que os nossos dias seriam aqui na terra. Eu quero que você entenda, nós precisamos ser uma igreja que está preparada. Sim, você tem que estar perto de Deus quando você peca, mas você não pode permanecer pecando. O pecado, ele precisa ser abandonado para que você recomece. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Olha o desejo de Davi. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria. O pecado, ele nos traz tristeza. Eu quero saber de fato que quem peca e fica alegre, não existe como acontecer isso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que revela para nós quando nós estamos pecando. E justamente porque Deus nos ama. E ele fala o seguinte: devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebrastes, agora permite que eu exulte. Olha para mim, que eu exulte. Estão me olhando? Que eu exulte outra vez. Davi está dizendo, me dá uma nova chance para que eu possa começar de novo, Senhor. Me dá uma nova chance para que eu possa de fato seguir os teus caminhos, seguir a tua bondade. Olha para mim. Eu não quero mais pedir para você olhar para mim. Caso algum pecado paralisou a sua vida, você precisa recomeçar nessa noite. Em nome de Jesus, esse pecado não vai afastar você de Deus. Esse pecado não pode afastar você de Deus. Davi reconheceu que tinha pecado, mas ele pediu uma nova chance para recomeçar. Não existe nada impossível para Deus. Outra mentira do diabo que precisa ser arrancada da nossa vida. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Salmos ainda, agora no Salmo capítulo 18, no versículo 30. O texto fala o seguinte, eu continuo ainda na minha versão: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Olha que interessante, eu falei um pouco a semana passada sobre os caminhos, né? Sobre o caminho. Só que eu quero que você entenda o seguinte, que nós precisamos recomeçar sempre que nós erramos o caminho. Esse texto é bem interessante, que o salmista ele fala sobre quantos caminhos? Sobre quantos caminhos o salmista fala? Faz para mim com a mãozinha, quantos caminhos o salmista fala? Um caminho. Ele fala que o caminho do Senhor é perfeito. Mas só que existe um grande problema. E o problema nosso é que quando nós dobramos uma esquina que não deveríamos ter dobrado, o problema é que quando nós erramos alguma rótula, o que nós muitas vezes fazemos? Desistimos. É ou não é? Quantos de vocês já foram procurar um lugar e por não achar aquele lugar, por alguns caminhos, vou pegar um atalho aqui, você desistiu? Já aconteceu isso com você? Essa semana eu estava aqui no meu tempo de devocional. Se você chegar aqui na igreja entre 9 e 10 horas, eu e meu carro, e se você tocar a campainha, eu não estou dormindo, eu estou no meu tempo de devocional, então o som fica ligado e às vezes eu não ouço. Eu estava nesse tempo e uma pessoa começou, e eu escutei, falei, vi o que é.
e era um trabalhador desempregado que estava procurando um serviço. Ele tinha o endereço e ele não achou o endereço. E o que ele falou para mim que ia fazer? Vou desistir. Sabe que é assim conosco? Quando nós erramos o caminho, a nossa grande tendência é desistir. Eu quero falar para você nessa noite algo que você não entende. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós de fato vamos errar os caminhos. Muitas vezes nós vamos querer pegar um atalho. Lembra que eu fiz a semana passada um exemplo com o Luciano, para ele vir, mas fazer outro caminho? Assim somos nós, pela nossa impaciência, nós sempre tentamos burlar o caminho. Eu quero dizer para você, se você, por algum motivo, um acaso da vida, você dobrou uma esquina, ou pegou uma rua que não deveria, eu quero dizer para você, não desista. Porque o Senhor ainda tem projetos e tem sonhos para você. Existe um texto bíblico que eu amo muito, na verdade é uma palavra de sabedoria, que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, que me impressiona a sabedoria de Salomão quando ele escreve essa porção de sabedoria. Ele fala o seguinte: isso que nós não entendemos, que não importa, o fim das coisas é melhor do que o início. Eu vou traduzir esse texto de uma forma com que você entenda melhor. Não importa como você começou as coisas. Também não importa no meio do processo se você dobrou uma rua errada, se você pegou uma rótula errada. Mas o que importa é como você vai terminar os sonhos da sua vida. Quantos estão me entendendo? Não importa quantas vezes você parou no caminho, não importa quantas ruas você pegou errado, independente se você vai levar 40 anos ao invés de 40 dias, como o povo de Israel levou, mas o que interessa é se você vai pisar ou não na terra que o Senhor prometeu para você. Não desista, recomece e diga: Deus, eu errei muitas vezes o caminho, mas eu quero uma chance para eu recomeçar. Igreja, se você acredita nisso, aplauda o Senhor com alegria e com júbilo, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus que permite nós começarmos da onde nós paramos. Para finalizar, Lucas 15, versículo 18 e 20. Eu entendo que essa trilogia das parábolas de Lucas 15, agora uma interpretação minha, algo meu, que essas parábolas são as parábolas do recomeço. Primeiro Jesus ele começa com a parábola da ovelha perdida, lembra que nós cantamos aqui agora? Depois ele fala sobre a dracma perdida. Aí aqui ele escancara de fato. Ele fala sobre o filho pródigo. Alguns teólogos contemporâneos falam que essa parábola ela não precisava se chamar de filho pródigo. Na verdade, o nome correto deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque é justamente isso que a parábola, quando nós estudamos ela com a cultura da época, para quem foi falada, ela demonstra sobre um pai que ama. Eu vou ler com você o versículo 18 e 20 de Lucas 15. Aqui fala já quando o filho pródigo, ele gasta tudo que o pai tem, ele cai em sã consciência, ele tem uma metanoia, conforme eu falei a semana passada, ele tem um entendimento que precisa mudar, e ele fala o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu
e cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor está com os braços abertos, esperando cada um de nós para um recomeço. Justamente isso que estava acontecendo com o Pai. Quando nós estagnamos, presta atenção nisso, olha para mim, isso é uma verdade que o Senhor tem ministrado esse ano, no início desse ano na minha vida, que existe um anseio no coração de Deus, e esse anseio é o amor por nós, é o amor pela humanidade, é o amor pelos seus filhos. E quando nós estamos estagnados, o anseio do coração de Deus é: eu preciso que o meu filho recomece, eu preciso com que o meu filho volte de novo para os meus caminhos. O versículo 20, ele mostra justamente isso. Quando eu leio o versículo 20, eu imagino que, porque naquela época, depois eu vou dizer o que eu imagino, naquela época não tinha telegrama, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada. E o texto bíblico fala que o pai avistou o filho de longe. Sabe o que eu entendo? Que possivelmente todos os dias, até o filho voltar, o pai estava na varanda aí esperando o filho. Existe um anseio no coração do Pai, quando nós nos desviamos, voltarmos novamente para os braços dele, igreja. Então a palavra nos fala que o Pai avistou o filho de longe, abriu os seus braços e disse: o meu filho que estava morto reviveu. Quando nós estamos estagnados, existe um anseio no coração do Pai. O anseio é que o Miqueias, é que a Débora, é que a Janete, é que a Denise, é que o Marcos recomece. E sabe de uma coisa? Às vezes, eu falei isso já, mas eu quero contextualizar. Às vezes nós pensamos que nós servimos um Deus ruim, um Deus mau. Você vai dizer: quando eu voltar, o Senhor vai me colocar de castigo. Quando eu voltar, o Senhor, Ele vai me deixar lá naquela salinha, nesse calor de 50 graus, trancado, sem nenhuma janela, e vai dizer: viu, seu miserável, você me abandonou, agora sofre. Sabe o que eu quero dizer para você? Estudando bem esse texto, no contexto que ele foi escrito, porque Jesus, ele fala essa parábola para os fariseus, e ele começa a combater eles. Os fariseus pensavam, porque ele desonrou o mandamento, o filho desonrou o mandamento, ele desonrou pai e mãe, então ele precisava ficar humilhado na frente do seu pai. Às vezes nós pensamos como fariseus. Quando nós decidimos recomeçar, nós servimos um papai amoroso, um pai eterno. E sabe o que a palavra de Deus nos fala? Aqui no versículo 22 e 24, quando ele viu o filho, ele chamou os servos e falou: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então comecem a festejar. Nós servimos um pai amoroso. Se nós paramos daquele nível, ele vai dizer: volta, meu filho, e é daqui que você vai recomeçar. Agora eu vou te ajudar, porque eu quero que você cumpra os sonhos e os propósitos que eu sonhei para você. Em qual área da sua vida você precisa de um novo começo? Qual área? Aonde você parou a sua caminhada? Eu quero dizer para você que o Pai sempre esteve na varanda esperando você voltar. E hoje, o Senhor quer trazer para você novamente uma nova roupa. Se você está com roupas rasgadas, anel significa aliança, significa honra, e calçar os pés significa autoridade.